A sua tentativa de destruir o narcisista é, ironicamente, o combustível que ele usa para se manter de pé, pois a guerra externa apenas confirma a peça que você ainda representa no teatro dele. E é para quebrar esse ciclo agora que o segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. Este é o primeiro e mais brutal insight da psicologia profunda. A queda do manipulador não é um evento público orquestrado por terceiros, mas sim um colapso interno do seu domínio, ativado no instante em que a vítima decide parar de lutar na arena dele e começar a construir o seu próprio templo. A individuação, na visão de Carl Jung, é o processo de se tornar um ser completo, indivisível, e é exatamente essa integridade que o sistema de projeção narcisista não consegue absorver. A sua batalha contra ele é uma ilusão que o alimenta. O narcisista se nutre da sua reação, da sua dor, do seu drama, pois essas são as migalhas de poder que você inconscientemente lhe oferece. A armadura dele é feita de espelhos e eco. Ele é a sombra projetada de uma sociedade que valoriza a imagem e nega a profundidade. Quando você o ataca, você apenas reflete o ego dele de volta, confirmando sua importância central na sua vida. Ele não cai pelo ataque, porque o ataque é a prova de que ele ainda te possui, de que ele habita o centro emocional do seu ser. O narcisista é um poço vazio que tenta sugar a água de todos ao redor. E enquanto você estiver jogando a sua energia, seja ela raiva, mágoa ou busca por justiça, nesse poço ele nunca secará. A verdadeira ruína dele começa no momento em que a fonte de nutrição seca, e essa fonte é a sua identidade não integrada. Analisemos a estrutura da vítima que ainda não se individuou. Ela opera principalmente através da persona, aquela máscara social que Jung descreveu. Essa persona pode ser a da cuidadora infinita, a do parceiro perfeito ou a da pessoa que sempre dá uma segunda chance. Essa persona é desenvolvida não para expressar o self, mas para obter aprovação e evitar a rejeição. O narcisista, que é um mestre em detectar rachaduras na persona alheia, se encaixa perfeitamente no vazio deixado pela falta do self. Ele preenche a necessidade de validação que a vítima não consegue dar a si mesma. A dinâmica é arquetípica. A vítima muitas vezes carrega o arquétipo do mártir ou do salvador, buscando redenção através do sofrimento alheio. Ela tenta curar o vazio do narcisista, que na verdade é o reflexo do seu próprio vazio existencial. A individuação exige que você abandone o papel de salvador. Isso significa encarar a sua própria sombra, aceitar o seu lado egoísta, o seu lado que diz não, o seu lado que prioriza a própria sobrevivência. O narcisista teme a sua sombra mais do que ele teme a sua luz, pois sua sombra é a sua capacidade de ser implacável, de traçar limites e de cortar laços sem olhar para trás. Deixe Deus é meu juiz, se você entrega a justiça nas mãos dele. Quando você inicia o caminho da individuação, você começa a recolher suas projeções. Tudo aquilo que você admirava ou temia no narcisista, a força implacável, a frieza calculista, o carisma magnético, eram, em parte, aspectos da sua própria psique que você havia reprimido e jogado nele. Ao reintegrar esses aspectos, você para de vê-lo como um deus ou um demônio e passa a vê-lo como o que ele realmente é, um ser humano fragmentado, incapaz de amar. Essa desmistificação é a primeira facada no pedestal dele. Ele precisa do seu espanto para existir. Quando o espanto acaba, ele se torna apenas um barulho de fundo. A individuação não é um processo suave. É um mergulho no inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos que moldam nossa experiência. O narcisista representa o aspecto sombrio do arquétipo paterno ou materno, dependendo do contexto. Ele simboliza a autoridade castradora
ou o amor condicional que impede o crescimento. Vencer essa figura não é gritar mais alto que ela, mas sim encontrar o seu próprio centro de autoridade interna, o seu self. O self é a bússola que aponta para a totalidade, e ele não precisa da aprovação, da validação ou da punição de ninguém externo para existir. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. O silêncio do self é o veneno para o ego narcisista. O ego narcisista é histriônico, precisa de palco, de plateia e, acima de tudo, de reação. Quando você se individua, você se torna um observador impassível, não mais um ator na peça dele. Você não se importa mais em provar seu ponto, em fazê-lo entender ou em buscar o arrependimento dele. Essa indiferença é a mais potente forma de ataque, porque ela não é uma indiferença forçada. Ela é um subproduto natural da sua energia ter sido redirecionada. Onde antes havia um buraco negro de necessidade, agora existe a plenitude do self. A energia que era gasta tentando reformar o outro, agora é usada para edificar a si mesma. Este processo de individuação exige o luto pela persona. Você deve chorar a morte da pessoa que você pensava que era. Aquela que tentava ser boa o tempo todo. Aquela que colocava as necessidades dos outros antes das suas próprias. Aquela que acreditava que o amor verdadeiro exigia autoanulação. Essa morte simbólica é dolorosa, pois a persona oferece segurança, mesmo que falsa. Mas é somente ao despir essa máscara que o self, o seu verdadeiro núcleo, pode respirar. E quando o self respira, ele estabelece fronteiras naturais, não por esforço, mas por essência. Uma montanha não precisa se esforçar para ser um limite, ela simplesmente é. O narcisista opera no reino da culpa e da vergonha. Ele projeta a própria sombra, a sua miséria interna e a sua vergonha existencial em você. Ele tenta te convencer de que a fonte do caos e da dor está em você, pois ele não pode suportar o vazio que carrega. O caminho da individuação é o caminho da responsabilidade psíquica. Você aceita sua própria sombra, reconhece seus erros passados, perdoa a si mesma por ter sido ingênua e, ao fazer isso, você retira a base moral que ele usava para te manipular. Se você já se perdoou, a acusação dele perde a força. Ele só pode te ferir se você ainda carrega a culpa que ele te impôs. Declare: sou livre, se você rejeita qualquer laço com o passado. A queda do narcisista, portanto, não é um evento de vingança, mas um evento de transcendência. Quando você transcende o nível de consciência em que ele opera, ele não tem mais como te alcançar. É como um ser que vive em 2 dimensões tentando interagir com um ser que vive em 3. Seus gritos, suas iscas, seus jogos de triangulação se tornam inaudíveis e invisíveis. Você não precisa mais de proteção externa, pois o seu self se torna a sua muralha de fogo. A blindagem emocional não é uma técnica de bloqueio, mas uma estrutura psíquica íntegra que repele o que não lhe pertence. Pense no arquétipo do herói. Na jornada tradicional, o herói precisa matar o dragão. No contexto do narcisismo e da individuação, o dragão não é o outro. O dragão é a sua própria dependência emocional e o seu medo da solidão. O narcisista é apenas um sintoma da sua não individuação, um espelho que reflete o seu ponto mais fraco. Matar o dragão é se apropriar da sua força interior e entender que a vida plena não depende de uma conexão externa, mas de uma conexão profunda com o seu inconsciente. Atenção! Restam poucos downloads disponíveis para o guia que está mudando vidas. Acesse o link no comentário fixado e pegue o seu. Este é o momento de reconhecer que o desejo de vê-lo cair por ataque é, em si, uma armadilha. Esse desejo te mantém conectada à narrativa dele. O ataque exige energia reativa, e a energia reativa é sempre inferior à energia criativa. A individuação é a máxima expressão da energia criativa.
Você não gasta mais tempo arquitetando a ruína dele. Você gasta tempo arquitetando a sua ascensão. Você investe em seus talentos, em sua espiritualidade, em seu corpo, em sua mente. E ao fazer isso, você não o está ignorando. Você o está tornando irrelevante. A irrelevância é a morte mais lenta e cruel para um ego faminto por atenção. O inconsciente coletivo nos mostra que o medo da rejeição é uma ferida primordial, muitas vezes ligada à ausência da mãe boa ou do pai forte. O narcisista explora essa ferida de forma cirúrgica. Ele te dá o amor que você deseja apenas para retirá-lo e reforçar o seu trauma original. A individuação exige que você se torne sua própria mãe e seu próprio pai. Você deve ser a fonte incondicional de nutrição emocional, o princípio materno, e a fonte inabalável de estrutura e limites, o princípio paterno. Quando você assume essas funções arquetípicas internamente, a busca desesperada por figuras externas que preencham esse vazio cessa. Escreva: caiu por terra, se crê que toda maldição foi quebrada hoje. O processo junguiano de confronto com a sombra é vital aqui. O narcisista te acusa de defeitos que são, na verdade, os dele. Mas para se defender de forma eficaz, você precisa ser honesta sobre os seus próprios defeitos. Quais são suas sombras? A necessidade de controle, a passividade excessiva, a mentira social para evitar conflito. Ao reconhecer e integrar esses aspectos sombrios, você se torna menos reativa quando ele tenta te atingir. Se ele te chama de egoísta e você aceita que tem o direito de ser egoísta para se proteger, o insulto não encontra eco em você. O poder dele se dissolve na sua aceitação própria. A individuação é o caminho da totalidade, e a totalidade implica contradição. Você é forte e frágil. Você é luz e sombra, você é amor e você é corte. O narcisista, por outro lado, é unidimensional. Ele é apenas a persona inflada e o self dele está soterrado sob camadas de defesa. Ele não pode se integrar porque isso implicaria reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência e a sua dor. O indivíduo que abraça a totalidade é psiquicamente mais vasto e complexo do que aquele que se esconde atrás de uma única fachada. Essa vastidão é a sua invulnerabilidade. O Manual de Sobrevivência para Mulheres Feridas está disponível. Baixe no comentário fixado antes que esgote. A diferença entre a reação e a individuação é a consciência. Reagir é operar no nível do ego, no campo de batalha que ele delimitou. Individuar-se é operar no nível do self, o centro de paz que transcende o conflito. O narcisista precisa de caos para ter poder. O self precisa de ordem interna para florescer. O seu caminho para a liberdade é a organização da sua vida interior, o mapeamento dos seus complexos e a compreensão dos padrões repetitivos que te levaram a essa relação. A repetição do sofrimento, na visão junguiana, é sempre a tentativa do inconsciente de tornar consciente o que precisa ser curado. A dor é um chamado à individuação. Portanto, o foco deve sair da ação dele e migrar para a sua. O que você está fazendo para construir um self sólido e inatacável? Você está investindo na sua educação emocional? Você está nutrindo suas paixões que ele tentou sufocar? Você está estabelecendo rituais diários que honram sua paz e seu tempo? Cada sim a essas perguntas é um prego no caixão do domínio dele. O narcisista não cai quando você o humilha publicamente, pois isso lhe dá atenção negativa, que ele converte em combustível. Ele cai quando o seu mundo se torna tão rico, tão cheio de significado próprio, que a existência dele se torna um detalhe distante e insignificante. Digite: minha paz voltou, se você decidiu não sofrer mais por quem não te merece. A energia psíquica é um recurso finito. Antes, você a despejava em tentar decifrar, agradar ou lutar contra o narcisista.
Agora, a individuação exige que você recicle essa energia e a invista na criação da sua própria mitologia pessoal. Você precisa se reconectar com seu propósito mais profundo, aquele que ele tentou te fazer esquecer. Se o seu propósito é a arte, você pinta. Se é o conhecimento, você estuda. Se é a maternidade, você nutre com integridade. O self, quando ativado, é um campo de força que repele o parasitismo emocional. A individuação culmina na experiência do self, o centro da totalidade que integra o consciente e o inconsciente. A partir desse centro, você não sente mais a necessidade de se justificar ou de buscar validação externa. Você simplesmente é. E para o narcisista, que só existe através da validação externa, o ser é o vazio. A sua totalidade expõe a incompletude dele. A sua autonomia expõe a dependência dele. A sua paz expõe o caos interno que ele tenta esconder. O link para o livro digital está no topo, mas aviso, a procura é grande e vai esgotar. Baixe o seu rápido. O processo de individuação é a verdadeira alquimia da alma. É a transformação do chumbo da dor e do trauma no ouro do self. O narcisista não é um obstáculo em seu caminho, mas o catalisador que forçou você a iniciar essa jornada. Ele foi o instrumento sombrio que te empurrou para a necessidade de se encontrar. Quando você entende isso, a raiva se transforma em gratidão fria e distanciada, e essa neutralidade é a sua vitória final. O narcisista cai porque você não está mais lá para segurá-lo. Você está ocupada demais voando. A escolha final é entre a neurose e o destino. A neurose é repetir o padrão, lutar a batalha dele. O destino, ou a individuação, é aceitar quem você é em sua plenitude, com todas as suas contradições, e viver a vida que foi feita apenas para você. O narcisista, incapaz de individuação, permanecerá preso na repetição do seu ciclo destrutivo. Você, no entanto, moveu-se para um nível onde as regras do jogo dele não se aplicam mais. Você não precisou atacá-lo, você apenas se tornou maior que o palco dele. Deixe Deus me viu, se você sabe que ele contou cada lágrima sua. Essa jornada não é sobre vingança, mas sobre soberania psíquica. A soberania é o reconhecimento de que você é a única autoridade sobre o seu mundo interior. O narcisista tentou usurpar essa autoridade. O caminho da individuação é a retomada do trono da sua alma. E o custo dessa soberania é o sacrifício de todas as ilusões de que o amor pode ser encontrado na dependência ou de que a felicidade pode ser comprada com autoanulação. O narcisista não suporta a visão de alguém que se basta. Sua cura é o seu destino, e o destino é uma força que ele não pode controlar. O narcisista só tem poder sobre o que é incerto e hesitante. O self, uma vez descoberto, é uma certeza. Ele é o ponto fixo no universo de caos que ele tentou criar. Quando você se torna esse ponto fixo, ele se desintegra da sua realidade. Ele não é destruído por sua ira, ele é dissolvido por sua integridade. O silêncio é sua maior defesa. Aprenda a usá-lo baixando o livro digital no topo dos comentários. A individuação é, em última análise, o ato de se tornar inviolável. Não é sobre erguer muros defensivos, mas sobre construir uma casa tão completa por dentro que nada externo possa abalá-la. É a maturidade psicológica que entende que a verdadeira força reside na capacidade de estar sozinha sem se sentir solitária, de se autovalidar sem a necessidade de aplausos. Quando você se torna indivisível, o narcisista não tem mais onde te dividir. E é nesse momento de totalidade que a peça dele perde o seu único público valioso e ele cai no silêncio da sua própria insignificância. Declare: eu fecho a porta se decidiu trancar sua vida para o mal. A verdadeira libertação não reside na derrota dele,
mas na sua vitória sobre si mesma, sobre as suas próprias fraquezas e sobre os complexos que permitiram a invasão. O narcisista não cai por ataque. Ele se dissolve quando você finalmente se torna quem você nasceu para ser. A luz do self é a única coisa que o impede de respirar na sua vida. Deixe que essa luz se expanda e observe o fantasma desaparecer. Esse é o caminho. O que está nesse livro digital vai abrir seus olhos. Acesse o link no primeiro comentário e pegue o seu antes que acabe. O silêncio do seu novo ser é a resposta mais ruidosa. Pare de se explicar. Pare de buscar reconhecimento. Apenas seja. A sua transformação é o terremoto que ele jamais previu. Escreva "Eu sou a individuação". Se você decidiu se tornar a sua própria força inabalável hoje, se você decidiu que o tempo do drama acabou e o tempo da soberania começou, mergulhe fundo. O self te espera. É a única saída. A dor cessa quando a consciência se expande. A individuação é a cura. A dor cessa quando a consciência se expande. A individuação é a cura. Este caminho, contudo, exige o mergulho na mais escura das águas, a confrontação da sombra. O que não é trazido à luz, o que é suprimido, aquilo que julgamos ser nosso pior defeito ou nossa vergonha mais profunda, não desaparece, apenas ganha força no porão do inconsciente, atuando como um parasita que sabota toda a tentativa de felicidade e completude. O terror não está no que o outro te fez, mas no que você se recusou a ver sobre si mesmo enquanto permitia que a ferida se abrisse. A sombra é a totalidade de tudo o que você tentou negar em nome de uma persona socialmente aceitável ou espiritualmente correta. É o egoísmo brutal, a inveja latente, o desejo de vingança ou a passividade covarde. Quando a vida te atira no abismo da dor, ela não está te punindo. Ela está te forçando a ver a totalidade de quem você é, incluindo a fera que se esconde sob a pele da vítima. Sem essa visão integral, você usará a própria cura como uma nova máscara, uma persona de sobrevivente, que no fundo continua projetando a culpa e o poder pessoal sobre o mundo exterior. O ato de integrar a sombra não é se tornar mal. É reconhecer que a maldade existe em potencial dentro de você, assim como a santidade. É a aceitação paradoxal de que o humano é feito de luz e treva, e que a negação dessa dualidade é a verdadeira fonte da neurose. É somente quando você abraça sua capacidade de ser cruel que pode de fato escolher ser compassivo. É somente quando você reconhece sua raiva que pode usá-la como combustível para o limite e não para a autodestruição. Você pediu e eu liberei o acesso. O guia completo está no link fixado. Baixe antes que eu precise tirar do ar. A jornada da individuação exige a morte do eu ilusório. Aquele eu que foi construído em reação às expectativas dos pais, da sociedade ou do parceiro tóxico. Esse eu é a sua persona mais rígida e quando ela desmorona sob o peso da verdade, a sensação é de desintegração total. Você se sente perdido, sem um centro, pois o centro que conhecia era falso. Mas é na vertigem desse vazio que a verdadeira fundação pode ser assentada. Uma fundação que não se baseia na aprovação externa, mas na autenticidade interna. 4 parágrafos se passaram, e é fundamental reafirmar que a força não vem do fora. Deixe Deus me viu se você sabe que Ele contou cada lágrima sua. Muitos tentam pular essa fase do deserto. Eles buscam novas relações, novas crenças ou novas fugas, mas levam consigo o fantasma da persona desintegrada. Continuam a agir a partir de padrões reativos, presos ao ciclo de repetição compulsiva, revivendo o trauma com novos atores, em cenários diferentes. O trauma é a ferida que exige que você pare de correr e olhe para ela. Ele é o chamado do inconsciente que diz: aqui jaz um pedaço de você que nunca foi vivido. Resgate-o ou morra lentamente na repetição. O processo de luto pela persona é longo.
É preciso chorar a morte daquela que você pensava ser, para que aquela que você realmente é possa nascer. A mulher que emerge desse processo não é mais frágil, nem é invulnerável. Ela é inteira. Ela carrega as cicatrizes como mapas de territórios conquistados e não como marcas de derrota. O silêncio é sua maior defesa. Aprenda a usá-lo baixando o livro digital no topo dos comentários. Neste ponto da jornada, o inconsciente coletivo começa a falar mais alto, e você percebe que sua dor não é apenas sua. Ela se conecta à dor arquetípica de todas as mulheres que foram silenciadas, traídas ou diminuídas. Você carrega em sua psique os ecos da sombra feminina reprimida, aquela que foi forçada a ser doce, passiva e eternamente nutridora, negando sua força, sua ira sagrada e sua capacidade de estabelecer limites de ferro. O resgate dessa força passa pela integração do ânimos, o aspecto masculino da psique feminina. Não se trata de masculinizar-se, mas de despertar a capacidade interna de ação, de discernimento lógico, de proteção e de delimitação. O ânimo saudável é aquele que constrói a muralha para proteger o jardim da alma. É a espada do guerreiro interno que corta os laços emocionais tóxicos e diz o não firme e irrevogável que antes era impossível de proferir. 4 parágrafos se cumpriram e a verdade precisa ser proclamada. Digite "Eu sou a cura", se esse ciclo de dor termina em você. Quando o ânimos e a ânima, a essência feminina, se equilibram, surge o símbolo transcendente, a ponte entre o consciente e o inconsciente. Essa ponte é a manifestação da sabedoria. É quando a intuição feminina e a razão masculina trabalham em uníssono. A decisão não é mais tomada apenas pelo sentimento cego ou apenas pela lógica fria, mas por uma visão de totalidade que respeita a complexidade do ser. A luta com a sombra, o desmantelamento da persona e a integração dos opostos são os estágios do nigredo, a escuridão alquímica. É o estágio da dissolução, da putrefação necessária, onde o material bruto, o ego ferido, é reduzido a cinzas para que algo novo possa nascer. Muitas pessoas interrompem o processo aqui, assustadas com o cheiro da morte psicológica, e voltam a buscar a superficialidade do mundo externo. Mas a grande obra não permite atalhos. A estratégia para ele sentir sua falta está nesse livro digital. Pegue o seu no primeiro comentário. A próxima etapa é o albedo, a purificação. É a fase onde a consciência, agora mais clara, começa a separar o que é essencial do que é lixo. Você começa a ver os padrões de projeção que o mantinham preso e, gradualmente, recolhe o poder que havia delegado aos outros. Você não mais reage, mas responde. A vida se torna menos dramática porque o drama interno foi assumido e resolvido. É o estágio do discernimento, onde a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de um centro estável. 4 parágrafos exigem um selo de poder. Deixe proteção total, se crê que nenhum mal te tocará. O que antes era caos se transforma em ordem. O inconsciente, que era um mar revolto, agora revela seus tesouros. Os arquétipos, que antes o controlavam de forma invisível, agora se tornam ferramentas de autoconhecimento. Você entende por que agiu como agiu e, mais importante, você entende o significado profundo do sofrimento. O sofrimento, na visão junguiana, nunca é aleatório. Ele é o atalho brutal que força a alma a evoluir, a única linguagem que o ego, muitas vezes teimoso, realmente entende. A individuação não é um estado de perfeição, mas de completude. É a capacidade de viver a vida plenamente, aceitando a contradição e a imperfeição inerentes à condição humana. É a sabedoria de saber que mesmo nas maiores vitórias, a sombra espreita, e mesmo nas maiores quedas, a luz do self está presente, guiando o processo de retorno ao centro. Não rasteje mais.
Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário. O arquétipo da vítima é sedutor porque oferece a isenção da responsabilidade. É cômodo culpar o mundo, o ex-parceiro, o sistema. Contudo, essa comodidade é a prisão mais segura. Jung nos ensina que a cura real começa com a aceitação da responsabilidade pela própria alma. Não pela culpa do que aconteceu, mas pela responsabilidade do que faremos a partir de agora. A pergunta não é, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, para que isso aconteceu? Que força oculta devo liberar em resposta a este desafio? O caminho do herói ou da heroína é inevitável. Ele exige que você abandone a terra da infância psicológica e enfrente o dragão, que na maioria das vezes guarda o tesouro que você mais precisa, sua autoaceitação radical. O dragão pode ser o medo da solidão, o medo da rejeição ou o medo de ser poderosa demais. Ao confrontá-lo, você não o mata, mas o integra, transformando o medo em respeito pela sua própria força. 4 parágrafos depois, a alma precisa se afirmar. Escreva, eu tenho valor, se recuperou sua identidade em Cristo. A sombra projetada no outro é a manifestação mais comum da neurose. Você odeia no outro aquilo que não aceita em si mesmo. Você vê o narcisismo dele e ignora sua própria tendência a manipular ou controlar. O agressor externo é muitas vezes um espelho, um agente do inconsciente que, de forma cruel e distorcida, te mostra o lado escuro que precisa de integração. O momento em que você retira a projeção e assume, sim, eu também tenho essa capacidade, mas escolho não agir assim, é o momento exato em que o poder do outro sobre você desmorona. A libertação não vem do exorcismo do outro, mas da renegociação de seu contrato com sua própria sombra. A sombra integrada se torna a aliada, a energia bruta que confere profundidade, paixão e realismo à sua vida. Ela é o sal que impede a persona de se tornar doce e insípida. Sem a integração da sombra, a bondade é fraca. Com ela, a bondade é uma escolha consciente e poderosa. O livro digital, que está salvando casamentos ou livrando de maus casamentos, está no topo. Pegue o seu. A espiritualidade desprovida da profundidade psicológica junguiana é muitas vezes apenas mais uma forma de negação. Ela busca a luz sem passar pela cruz, a redenção sem enfrentar o inferno pessoal. Jung nos lembra que Deus não está apenas no bem absoluto, mas também no paradoxo da totalidade. A busca pelo self é, em essência, uma busca religiosa, um esforço para encontrar o centro divino dentro de si, onde os opostos se unem. Este centro, o self, é a imagem de Deus na psique, o arquétipo central da ordem. Ele não é o ego. O ego é o mordomo da casa. O self é o proprietário. Quando você está sofrendo, o ego está em pânico, mas o self, silencioso e eterno, está apenas observando e orquestrando o processo de sua própria realização. A dor é o material de construção para este templo interno. 4 parágrafos exigem a fé no processo. Deixe renascimento se uma nova mulher está nascendo hoje. O medo da solidão é outro guardião do limiar que precisa ser enfrentado. A individuação é, por natureza, um processo solitário, pois ninguém mais pode fazer o trabalho interno por você. A solidão não é a ausência de pessoas, mas a presença de si mesmo. É o espaço sagrado onde o diálogo com o inconsciente se torna audível, onde os sonhos revelam seus segredos e onde a voz interior do self pode finalmente ser ouvida acima do ruído do mundo. Muitas mulheres, acostumadas a definir seu valor pela função relacional, esposa de, mãe de, filha de, veem o isolamento como fracasso. Mas o isolamento temporário é o ventre da transformação. É o momento de recolhimento que precede o florescimento.
Se você quer a proteção espiritual que a psicologia não ensina, baixe o livro digital no comentário fixado antes que acabe. A projeção da imago parental, as imagens internas dos pais, também deve ser dissolvida. Se o pai foi ausente ou abusivo, a mulher tende a projetar a busca por essa figura de autoridade ou proteção em parceiros que nunca poderão preencher o vazio. A individuação exige que você se torne o seu próprio pai e a sua própria mãe internos, nutrindo o self ferido, a criança divina interna, e estabelecendo a lei e a estrutura necessárias, o ânimos protetor. Quando você retira a projeção da imago paterna dos seus relacionamentos, você finalmente vê os homens como eles são, seres humanos imperfeitos e não salvadores ou algozes arquetípicos. Isso permite uma escolha de parceiro baseada na realidade e não na compulsão de curar feridas antigas através do outro. É um ato de maturidade psíquica, onde o amor se torna uma união de duas totalidades e não a fusão desesperada de duas metades carentes. 4 parágrafos se passaram e a clareza é necessária. Declare a verdade liberta, se não cai mais em mentiras. O estudo dos arquétipos não é um mero exercício intelectual, mas um espelho. Ao ler sobre o herói, a sábia, o mago ou a vítima, você está vendo os disfarces que sua própria energia psíquica usa. O inconsciente coletivo é o grande teatro da humanidade. E a individuação é o momento em que você se torna consciente de qual papel está sendo forçado a interpretar e decide assumir a direção do seu próprio drama. A neurose, para Jung, é o sofrimento da alma que ainda não encontrou seu significado. O sintoma, seja a ansiedade, a depressão ou a repetição de padrões tóxicos, é a voz do self, que clama por atenção. Um farol de emergência que aponta para o caminho negligenciado. O tratamento não é a eliminação do sintoma, mas a compreensão de sua mensagem e a incorporação do sentido que ele carrega. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. A cura da ferida narcísica, comum em quem se relaciona com o abuso emocional, exige que o ego aprenda a distinguir o valor interno do valor externo. O valor interno reside na sua essência, inegociável e imutável. O valor externo é a métrica social, o desempenho, o reconhecimento. O narcisista ataca o valor externo para desestabilizar o ego. A pessoa individuada sabe que, mesmo que o mundo a rejeite, seu centro permanece intacto. Sua bússola não aponta para o espelho, mas para a totalidade do self. O processo alquímico culmina no rubedo, o estágio da vermelhidão, do fogo transformador. É a integração final da matéria e do espírito, onde a consciência se torna encarnada. A pessoa não apenas sabe a verdade, ela vive a verdade. A vida se torna uma obra de arte, o reflexo visível da alma que encontrou seu destino. 4 parágrafos pedem por uma declaração de força. Digite: o gigante caiu, se você venceu o medo hoje. Este é o renascimento. O ser que renasce é o indivíduo, aquele que não pode mais ser dividido. Ele é inteiro, complexo, carregado de significado. A dor do passado não é esquecida, mas transmutada em sabedoria, em uma força silenciosa que irradia segurança e limites inquebráveis. Você se torna o seu próprio mito, o contador da sua própria história, livre das narrativas de vitimização que um dia o aprisionaram. A linguagem dos símbolos e dos sonhos se torna sua aliada primária. O inconsciente é um poço de sabedoria que se comunica através de imagens. Aprender a decifrar esses símbolos é aprender a falar a língua da alma. O sonho não é uma fantasia aleatória, mas um guia preciso do self, apontando para onde a consciência precisa se mover para manter o equilíbrio. Não deixe para depois. O livro digital sobre o silêncio que cura está acabando. Pegue o seu no primeiro comentário.
A responsabilidade ética que surge com a individuação é profunda. Uma vez que você viu a sombra, você não pode mais fingir inocência. Você deve viver com a consciência de que cada escolha é um ato de criação ou destruição, não apenas para si, mas para o mundo. Sua cura se torna, inevitavelmente, um serviço ao coletivo, pois uma psique curada projeta menos toxicidade no ambiente. Você se torna um ponto de ordem em meio ao caos. 4 parágrafos depois, honre a intervenção divina. Escreva: Deus peleja por mim, se você descansou na guerra. A dependência emocional, a eterna busca por fusão com o outro, é a tentativa neurótica de evitar a solidão e a responsabilidade pela própria totalidade. A mulher que abraça a individuação entende que o amor verdadeiro não é a fusão, mas o encontro de 2 sistemas solares independentes. Há respeito pela distância e pela diferença. Há reconhecimento de que a fonte de sua felicidade reside dentro e não na mão estendida de um parceiro. O abandono do desejo de controle é um marco crucial. O ego ferido tenta desesperadamente controlar o ambiente, as pessoas e os resultados para garantir a segurança que sente ter perdido. A individuação ensina a confiar no processo maior do self e do inconsciente coletivo. É a entrega ativa, não passiva, a uma ordem que transcende a vontade pessoal. É o saber que mesmo na incerteza há um sentido maior se desdobrando. Última chance para baixar o guia que ensina a virar o jogo. O link está no comentário fixado. A superação da dor exige a superação da identificação com a dor. Você não é a sua ferida. Você é o observador consciente da sua ferida. Ao criar essa distância psicológica, a ferida perde seu poder de definir quem você é. Ela se torna um evento no passado, uma experiência, e não a sua identidade central. Essa desidentificação é o primeiro passo para o nascimento do eu autêntico. 4 parágrafos se passaram e a mente deve ser protegida. Declare: minha alma é blindada se nada mais te atinge. A verdadeira compaixão começa em casa, com o perdão a si mesmo. O perdão não é um ato moral, mas um ato psicológico de libertação. Você se perdoa por não ter sabido antes, por ter sido ingênua, por ter tolerado o intolerável. Sem esse perdão radical, você permanece aprisionado no tribunal interno do superego, o juiz cruel que ecoa as vozes críticas do seu passado. A individuação é o retorno à sua natureza essencial, antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. É a redescoberta da sua vocação. Não no sentido profissional, mas no sentido de ser quem você foi destinado a ser no universo. É um chamado sagrado que ressoa no silêncio do seu coração e que exige a totalidade de sua coragem. O livro digital, O Silêncio que Cura, é um divisor de águas. Baixe o seu no link fixado. Este caminho não é fácil, pois a psique resiste à mudança, preferindo o sofrimento conhecido à incerteza da transformação. Mas a dor do crescimento é a única dor que cura. O sofrimento da neurose é estéril. O sofrimento da individuação é fértil, pois ele gera alma, ele gera sentido. É através desse processo que você se torna um ser único, insubstituível, contribuindo com a sua singularidade para a vasta tapeçaria do inconsciente coletivo. 4 parágrafos exigem o encerramento das amarras. Escreva: eu corto o laço, se desfaz hoje qualquer pacto emocional. O legado de Jung é um chamado à coragem de ser quem se é. A vida não vivida é o fardo mais pesado. O medo de viver a própria verdade é o maior inimigo. O universo te deu uma psique para ser explorada, uma sombra para ser integrada e um self para ser realizado. O tempo de viver na superfície acabou. Sua jornada é um mito em formação. Abrace a escuridão, pois a luz que você busca está escondida nela.
Reconheça a sua força, pois ela é a energia dos arquétipos que você agora tem permissão para manifestar. Pare de buscar a cura em terapias superficiais e mergulhe no oceano de sua própria profundidade. A cura não é algo que se recebe, é algo que se torna. Recupere seu poder hoje. O passo a passo está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu agora. A totalidade da sua vida aguarda a sua aceitação. A verdadeira redenção não está na eliminação da dor, mas na transfiguração dela em ouro psíquico. Quando você se torna indivíduo, o universo se realinha em torno do seu centro. Sua presença se torna um farol de integridade. A sombra do medo se dissipa, e você finalmente entende que a força que buscava no mundo sempre esteve em você. 4 parágrafos findam e a vitória precisa ser selada. Declare: eu não volto atrás se o seu futuro é para frente. Permita que essa verdade ecoe em sua alma. Não há fracasso, apenas estágios de um processo maior. A ferida é a porta de entrada para a profundidade. O abuso foi o catalisador para a sua individuação forçada. Agora, você é a alquimista, transformando chumbo em ouro, trauma em sabedoria. Digite vitória sobre o caos, se Deus está pondo ordem na sua vida. Este é o último chamado para que você assuma o trono de sua própria psique. Se você valoriza essa jornada de autoconhecimento profundo, inscreva-se no canal e continue a decifrar os mistérios do seu próprio ser. A busca pela totalidade nunca é um caminho pavimentado, mas uma descida forçada às catacumbas da alma. Você não encontra o self na superfície, mas mergulhado na lama dos complexos não resolvidos. É a recusa em ver a própria feiura que mantém a vida estagnada, forçando a repetição cíclica dos mesmos dramas, como um relógio psíquico quebrado que insiste em marcar a mesma hora do trauma. O ego, em sua arrogância e medo estrutural, prefere a ilusão de controle à verdade libertadora. Ele se agarra à persona, aquela máscara social polida e aceitável, temendo que, se ela cair, nada restará além do caos. Mas o self exige a derrubada dessa fachada, a queima dessa roupa velha que não serve mais ao seu crescimento. O self é a bússola interna que aponta inexoravelmente para a integração. Mesmo que o vento do medo, soprando do inconsciente, tente desviar o navio para portos seguros e falsos. Quando o mundo exterior desmorona, quando as relações falham e as estruturas que você construiu com tanto esforço ruem de forma inesperada, não é apenas o acaso agindo. É o inconsciente coletivo emitindo um grito de alarme que perfura a fina camada da sua consciência. Não o interprete como punição, mas como convocação. É o sinal definitivo de que a vida que você estava vivendo era demasiado estreita, demasiado superficial, para a vastidão da alma que você carrega e que precisa respirar a plenitude. Não rasteje mais. Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário. Este é o momento decisivo, o ponto de não retorno que exige o sacrifício voluntário do ego. O herói arquetípico não tem como vencer o dragão se não estiver disposto a ser queimado pelo fogo que ele cospe. O fogo aqui é a dor aguda da autoconfrontação, a aceitação brutal de que a vítima e o carrasco, o santo e o pecador, coexistem dentro da mesma pele e precisam ser reconhecidos como aspectos da sua humanidade. Digite: minha paz voltou, se você decidiu não sofrer mais por quem não te merece. A sombra é, paradoxalmente, a porta mais escura e mais direta para a luz. Tudo o que você julga, reprime e esconde, a raiva justa, a ambição crua, a sexualidade não vivida, o desejo legítimo de poder e controle sobre sua própria vida, tudo isso se acumula nas profundezas escuras do inconsciente, ganhando força autônoma e, eventualmente, projetando-se nos outros ou irrompendo em sua vida como um sintoma inexplicável.
Você não sofre primariamente porque a vida objetiva é injusta, embora ela seja. Você sofre porque insiste em vestir a capa do inocente, do bonzinho ou do santo, quando o seu inconsciente está gritando por você para vestir o manto do guerreiro ou o da feiticeira. A neurose, no sentido junguiano, é o sofrimento da alma que ainda não encontrou sua forma verdadeira, que ainda se recusa a ser quem realmente é, por medo paralisante do julgamento alheio e da exclusão tribal. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. É fundamental pensar no complexo materno e paterno, não como figuras de carne e osso apenas, mas como as correntes invisíveis que aprisionam a sua individualidade, moldando padrões reativos. A dependência emocional que o sufoca, a busca incessante por aprovação ou, inversamente, a rebeldia destrutiva contra toda forma de autoridade, são apenas ecos da infância psíquica, repetindo-se dolorosamente numa fase adulta que exige, acima de tudo, autonomia e soberania sobre si. O inconsciente não conhece o tempo linear dos ponteiros. Ele vive em um eterno presente onde as feridas e as humilhações de 5, 10 ou 30 anos atrás são sentidas com a mesma intensidade de hoje, a menos que sejam trazidas à luz fria e objetiva da consciência. É a função transcendente, o mediador alquímico entre o consciente e o inconsciente, que nos permite metabolizar essa dor, digerir o trauma, e, finalmente, transformá-lo em ouro puro de sabedoria e força. Escreva, eu tenho valor, se recuperou sua identidade em Cristo. A alquimia da alma não se trata de se tornar um ser humano perfeito, inatingível e sem falhas, mas sim de se tornar completo. É o processo árduo de juntar os fragmentos dispersos da psique, o ânimos e a ânima, a sombra e a persona, a razão e o instinto, e forjar o self, a totalidade. Essa forja é quente, barulhenta, cheia de fumaça e exige um artesão, você, que não tem medo de sujar as mãos na escuridão do próprio material bruto. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. A psique humana anseia por símbolos, pois o símbolo é a única linguagem profunda que consegue transcender a lógica cartesiana e tocar diretamente na verdade emocional da alma. Seus sonhos mais estranhos, seus lapsos de linguagem, seus acidentes repetitivos e suas sincronicidades inexplicáveis. Tudo isso é o inconsciente tentando desesperadamente falar com você. Ele tenta avisá-lo, guiá-lo, ou, se necessário, pará-lo à força. O verdadeiro problema nunca é o caos que parece graçar fora de você, no mundo externo. O problema central é o caos não reconhecido, não integrado e, por isso, ainda ativo, dentro. Quando você finalmente internaliza o seu centro, quando você encontra a mandala do self e se ancora nela, o mundo externo pode ruir ao seu redor, mas você permanece inabalável, ancorado na totalidade da sua essência. A maior traição, o maior pecado contra o self que você pode cometer é trair seu próprio destino individual em nome da conveniência social, da aceitação fácil ou do medo da crítica. Muitos passam a vida inteira vivendo vidas que não lhes pertencem, vestindo uniformes mentais que não lhes servem, apenas para evitar o ostracismo e a rejeição de um grupo que, no fundo, nem se importa com você. Deixe Deus me viu, se você sabe que Ele contou cada lágrima sua, mas a alma, a essência do seu ser, não perdoa a covardia existencial. Ela cobra o preço com doenças psicossomáticas misteriosas, com depressão crônica e com um vazio existencial profundo que nenhuma conquista material, por mais brilhante que seja, pode preencher. O chamado para a individuação é, acima de tudo, um chamado ético para a autenticidade radical.
É preciso uma coragem quase sobre-humana para aceitar que você é, ao mesmo tempo, o mais elevado e o mais vil dos seres. Que em você reside a capacidade de amar profundamente e de nutrir, mas também de destruir e manipular sem piedade. Integrar a sombra significa colocar esse poder bruto, essa energia instintiva, a serviço da consciência e da vida, e não da autodestruição ou da projeção tóxica. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Aquele que insiste em não reconhecer e não integrar sua própria sombra está fatalmente fadado a vê-la manifestada em tiranos, chefes abusivos, figuras de autoridade opressoras ou, de forma mais íntima e destrutiva, em parceiros e parceiras manipuladores e narcisistas. O mundo externo se torna um espelho gigante e impiedoso de tudo aquilo que você se recusou a olhar, a nomear e a aceitar em seu próprio interior. O caminho para a liberdade não passa pela fuga desesperada dos seus defeitos, mas pela aceitação radical da própria escuridão, que é a matéria-prima da sua força. Quando você para de lutar contra o que é inevitável e começa a trabalhar com o material bruto que a vida e o inconsciente lhe deram, a transformação não é um desejo, é uma consequência natural e inevitável. A individuação é a jornada que transforma a vítima em criadora, o mero objeto passivo das circunstâncias em sujeito ativo, soberano e responsável pela sua própria história. Você deixa de ser conduzido cegamente pelo destino e se torna o coautor consciente, utilizando a potência colossal do inconsciente a seu favor, em vez de ser uma vítima miserável dele. Digite fim do ciclo se a manipulação não funciona mais com você. Isso exige uma reavaliação constante, dolorosa e profunda de todos os seus valores morais e existenciais. O que você considerava sucesso, o que a sociedade lhe vendeu como realização plena, pode ser apenas uma gaiola de ouro cuidadosamente construída pela persona para agradar o inconsciente coletivo e manter você domesticado. Para quem cansou de sofrer, deixei o mapa da libertação no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. O processo de forjar o self é lento, não linear e frequentemente insuportavelmente doloroso. Ele exige a capacidade de suportar a tensão dos opostos sem ceder a soluções simplistas, de viver no paradoxo, sabendo que a verdade raramente é um único ponto estático e confortável, mas sim a linha de energia que conecta dois extremos em conflito. O símbolo arquetípico do hermafrodita alquímico representa essa união dos opostos, esse casamento sagrado do masculino, razão, ordem, e do feminino, emoção, caos criativo dentro da psique, resultando na totalidade e na fertilidade interna. É a maturidade psicológica que permite que a razão e a emoção trabalhem juntas, em vez de se destruírem mutuamente. É a consciência, e somente ela, que transforma o veneno emocional acumulado em remédio para a alma. Cada falha, cada erro de cálculo, cada decepção amarga se torna material rico e essencial para a forja do self. A dor objetiva não desaparece por mágica, mas seu significado se transmuta de sofrimento inútil para aprendizado vital. Escreva: Justiça Divina. Se crê que o tempo da impunidade acabou. Você não está procurando a felicidade externa, que é efêmera e depende de circunstâncias incontroláveis. Você está buscando o sentido interno, que é perene. O sentido é o que permite suportar qualquer dor, pois ela deixa de ser aleatória, cruel e sem propósito, e passa a ser parte integrante de um propósito maior, que é o seu processo de individuação. Atenção! Restam poucos downloads disponíveis para o guia que está mudando vidas. Acesse o link no comentário fixado e pegue o seu.
Esse propósito maior é, em última análise, a manifestação da sua singularidade irredutível no mundo. É o self exigindo expressão através da sua vocação, da forma como você se relaciona, do seu trabalho e da sua arte de viver. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna ao fazê-lo. O arquétipo do velho sábio ou da grande mãe surge nas profundezas do inconsciente para guiar o indivíduo nesses momentos críticos de transição, oferecendo uma sabedoria que transcende a experiência pessoal e se conecta ao conhecimento ancestral. Preste atenção redobrada aos mensageiros do seu interior, pois eles são seus guias mais confiáveis. Eles podem vir na forma de um sonho vívido e aterrorizante, de uma sincronicidade inesperada que parece rasgar a realidade, ou de uma voz interior clara que se recusa a ser silenciada pela dúvida e pelo medo. Ignorar esses chamados, negligenciar esses sinais, é escolher, conscientemente ou não, a morte psíquica por estagnação. Deixe muralha de fogo se pede proteção para sua casa hoje. A verdadeira transformação exige um salto radical de fé na sua própria natureza, a entrega total ao processo de se tornar quem você é de fato, sem garantias de conforto material ou aceitação social. É preciso ousadia para abraçar a sua estranheza. Quer parar de ser ignorada? A resposta está no livro digital no topo dos comentários. Baixe agora, enquanto ainda tem. O preço da individuação é, frequentemente, a solidão sagrada. Você não pode e não deve trilhar esse caminho acompanhado por quem ainda vive sob a ilusão do inconsciente coletivo e da mediocridade consensual. É preciso ter a força para romper com as expectativas cristalizadas dos outros, com os papéis sociais impostos pela família, pela cultura ou pela religião. Essa separação é dolorosa, como um parto, mas é o corte necessário para que a nova vida, a vida autêntica, floresça em sua plenitude. Lembre-se sempre: o inconsciente é uma força primordialmente criativa, não é apenas um depósito de lixo psíquico para guardar seus traumas. Se você honrá-lo, se você estabelecer um diálogo ético e constante com ele lhe dará a força, a profundidade e a energia necessárias para construir uma existência que é, finalmente, autêntica e profundamente significativa. Declare: eu fecho a porta se decidiu trancar sua vida para o mal. Não há maior ato de coragem, nem maior prova de amor próprio do que assumir a plenitude complexa da sua sombra e da sua luz. A sombra projeta-se até que seja reconhecida e integrada, e a luz só irradia com potência quando a integridade do ser está completa. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. O medo da loucura, do descontrole, é muitas vezes o medo do mergulho necessário no oceano do inconsciente. Aceite a estranheza, a excentricidade e a complexidade do seu próprio ser, pois é ali, naquilo que o torna único, que reside o seu poder mais inegável e a sua contribuição essencial ao mundo. O self não é um ideal distante, mas a totalidade imanente, o ponto de convergência onde o destino encontra a vontade, onde o tempo encontra a eternidade, onde o trauma encontra a redenção. Essa é a única verdade duradoura e inegociável que a psique, através dos séculos e das culturas, oferece ao ser humano. Declare: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. A jornada da alma é uma busca incessante pelo sentido, pela redenção dos erros passados e pela manifestação plena do potencial divino que jaz adormecido em cada ser humano que se atreve a olhar para dentro. O link secreto para o guia de libertação está fixado. Baixe o seu antes que eu remova. O silêncio que se segue ao fim do caos não é vazio, mas denso, repleto do peso da consciência que foi recém-adquirida. Você não superou a sombra, você
a integrou. Aquele fragmento repudiado de si mesmo, que antes projetava a dor no mundo e nos outros, agora retorna à caverna do peito, mas volta como conhecimento. A luz da totalidade não é a ausência da escuridão, é a aceitação visceral de que a escuridão tem um nome e este nome é parte do seu. O self emerge quando o ego para de lutar contra a própria natureza. O tesouro arquetípico que buscamos em mil faces externas, em relacionamentos que falham e em aprovações que se esvaem, estava todo o tempo guardado no centro da sua psique, envolto nas cinzas das suas defesas. Você é a soma de tudo o que renegou e de tudo o que idolatra. A individuação é o casamento alquímico entre o ouro e o chumbo, entre o herói e o traidor que habitam o mesmo ser. O preço da liberdade é a responsabilidade de portar a sua própria totalidade, sem terceirizar culpas ou transferir poderes. A jornada não finda aqui. Ela apenas começa a ser trilhada de olhos abertos. O inconsciente coletivo continua a pulsar, ditando ritmos e lançando símbolos para aqueles que se atrevem a escutar. Para que a sua alma não retorne ao sono da ignorância, para que o discernimento que você conquistou hoje se mantenha como uma espada em sua mão, você precisa de vigilância contínua. Mantenha-se conectado à fonte de onde a verdade emerge. Deixe "eu sou a cura". Se esse ciclo de dor termina em você, permaneça na trilha do despertar. Siga este chamado, porque a profundidade da sua alma exige um guia constante para navegar as águas que Jung mapeou. O caminho para o self é solitário, mas não precisa ser cego. Aprofunde-se nesta verdade e prepare-se para o próximo nível de revelação.